Muito bem, muito bem. Estamos de volta aí para mais uma temporada de 2019 agora, né? Estamos em 2019, no mês de agosto. Falando diretamente de Nova Zelândia. Rotorua, Nova Zelândia. Sim. Pois é, dessa vez viemos para o outro lado do mundo diretamente. Oceania. Estamos aqui olhando pela janela do quarto, está uma chuva lá fora, está uns 12 graus, mas estamos de volta aqui para falar hoje de Auckland. Sim, certo? Vamos começar a falar do começo realmente da viagem, né? Isso. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente falar de visto, sempre. Sempre Eu gosto de falar de visto, porque, querendo ou não, é uma coisa que acho que muita gente fica com dúvida, né? E eu acho que é o mais arriscado, você chegar e realmente você não saber de alguma informação e acabar tendo que voltar para casa. É verdade. Então, hoje, agora, a gente está em agosto de 2019 e até agosto de 2019 a gente ainda não precisa de visto para entrar na Nova Zelândia. Yay! Coisa boa. Coisa boa. Só que pelo que a gente pesquisou, acho que a partir de outubro vai ser necessário aqueles vistos online, tipo, eu não sei o nome, ATA, alguma coisa assim, Então, hoje em dia você já... existe no Canadá. No Canadá já existe esse tipo de vídeo. Você vai lá, só paga, preenche e tira. Acho que pra cá você também já pode usar, só que ainda não é obrigatório. Ele é opcional. Mas a partir de outubro acho que vai virar obrigatório. Então, dependendo de quando você for viajar, dá uma pesquisadinha. Verdade. Legal. Pousamos em Auckland. Depois de uma viagem longa, né? Que foi cerca de 24 horas. Foi um voo que a gente saiu de Guarulhos e parou em Santiago. E fez uma paradinha rápida lá. Mas por causa do fuso horário, a gente perdeu aí um diazinho. Foi quase 36 horas viajando. 36 horas corridas. Não, 24 horas que se passaram, isso. Mas que custaram 36 horas por conta dos fusos horários. Vamos ganhar isso na volta, então tudo bem. Chegamos bem. Chegamos Passando pela imigração sem nenhum problema, né? Tranquilo, o cara perguntou, a gente falou, estava tudo certinho. Botou a gente pra dentro, preenchemos aquele formuláriozinho no avião já, então foi bem tranquilo. Sim. Chegamos muito cedo, esse foi um ponto aí de atenção. Os voos que vêm para Auckland, eles chegam normalmente cedo. Né? Daqui eles partem para Sydney, então eles vêm de Santiago para Sydney com parada em Auckland. O ponto aí é que chegou 5 da manhã. Né? O aeroporto, vários voos chegam nesse horário, então o aeroporto não está totalmente vazio. Só que você não tem para onde ir se você está com muita bagagem. Se você está muito pesado nessa hora, você não tem como ir para algum lugar e já começar a curtir. Você chega às 5 da manhã, seu check-in vai ser às 2 da tarde. Então é importante aí deixar isso bem programado, senão vai acontecer que nem a gente ficou umas 2, 3 horas no aeroporto. Só para ter certeza, né, de também a gente ia chegar no hotel para conseguir deixar as malas e passear. Se a gente fizesse isso 5 da manhã, a gente ia estar na rua já 7. E aí seria um pouco tinha free Wi-Fi, então a gente conseguiu pesquisar algumas coisas e tal, e foi bem tranquilo. Comer alguma coisa. Aí a gente ficou lá, aí de lá a gente pegou um Super Shuttle. Super Shuttle. Porque a gente viu que o preço do Super Shuttle comparado com o ônibus que conseguia levar a gente para Auckland, como a gente estava em casal, ia estar praticamente a mesma coisa. Então, melhor a comodidade de um Super Shuttle e a gente foi, acho que sozinho até, né? Não tinha ninguém, uma coisa importante, já é a segunda ou terceira vez que a gente faz alguma coisa aqui que a gente não paga pelo privado e acaba sendo só a gente. É por conta de ser agosto e não vem muita gente pra cá, aparentemente em agosto. Agora é o final do inverno, né? Então não é alta temporada. Então Super Shuttle a gente fez sozinho. Ontem a gente fez um passeio aqui em Rotorua também sozinho. Pra vir de Auckland pra Rotorua a gente fez quase sozinho também. Então assim, por um lado é bom, porque os tours são praticamente privados, e as caronas e tudo mais, né? Os transportes. Sim. Por outro também, a cidade em si, ela não tem muito... A cidade mais vazia, sem menos turismo, sendo que, pelo que falaram pra gente, o principal ponto de arrecadação na Nova Zelândia é efetivamente o turismo. Sim. Então você imagina que não tem tanta gente assim na rua. Eu acho que o Super Shuttle também a gente pegou um horário que tinha menos gente exatamente porque a gente deu esse tempo. Como a gente estava esperando lá no aeroporto, não tinha acabado de chegar um monte de voo. Então realmente só tinha gente pra ir. E sai muito frequentemente o Super Shuttle, né? Então, como a gente deu esse tempinho também, por isso a gente acabou privado indo sozinho.
Isso aí, mas chegamos no hotel, hotelzão, pegamos um hotel bom dessa legal. vez, pegamos o Grand Millennium em Auckland, lugar bom, muito bem localizado, no centro ali de Auckland, onde fica mais as coisas mais legais para ver. Sim. Não pudemos fazer o check-in, né? Chegamos lá às 7 horas, 8 horas. É, a gente chegou por aí. Aí pegamos, fizemos alguma conexão, baixamos mais algumas coisas, deixamos as malas e aí sim fomos já fazer a primeira caminhada, fazer aquele reconhecimentozinho básico que geralmente a gente faz quando a gente está andando pela primeira vez na cidade. E na primeira parte de reconhecimento, a primeira coisa que a gente anotou é centro de Auckland, construções. Tá tudo construindo lá. Mas começou agora, aparentemente, que vai ficar pronto só 2024. Acho que sim. 2024. Eles estão fazendo uma interligação do sistema de transporte lá. Já tem, mas é muito pequeno. Então eles estão investindo aí um grande espaço do dinheiro deles ali pra fazer. Porque está toda interditada, a maioria das ruas ali no centro estão interditadas com uma obra muito grande. Exatamente. Mas aí a gente chegou, o bom é que a gente chegou, o tempo estava bom, né? Não tava tão ruim quanto eu esperava, porque quando eu vi a previsão, tava sempre como chuva. Auckland tava sempre chuva. Mas a gente descobriu que assim, chuva em Auckland é aqueles tipo, que vem e passa muito rápido, como venta muito, de repente tá um céu muito cinza, chovendo pra caramba, no minuto seguinte, sol, nem parece que aconteceu tudo aquilo. E, então foi bem bom, a gente conseguiu ter uma mescla bem ok de tempo, né, pra conseguir pegar curtir um pouco do calorzinho também. Mas a gente fez uma caminhada lá, paramos num rooftop para comer alguma coisa, tomar uma cervejinha já, cervejas caras, né, a partir de $11 cada pint. Dólares neozelandeses. Neozelandeses, que é quase 3, então R$30 um copo de cerveja. Bom, enfim, fica a dica aí para tomar cuidado e sempre em happy hour, que aí cai para 5 é um pouco mais aceitável. Já comemos um hambúrguer local, que a gente achou muito bacana, e fechamos o passeio. Sim. Daí voltamos para casa. O primeiro dia foi mais dormir mesmo, porque Nossa, a gente estava super cansado. estava muito cansado. Como a gente chegou às 5 da manhã, fomos pro hotel às 8, fomos andar, voltamos pro hotel umas 3 horas da tarde, a gente estava com o fuso atrasado, a gente acabou ficando no hotel mesmo. A gente ainda falou, vamos dar uma descansadinha e à noite a gente vai jantar. Mas não deu. Mas foi bom que dormiu bem, no dia seguinte acordou, cedo, tinha o walking tour. E a gente sempre acordando muito cedo, acordando 3, 4 horas das 5 da manhã. E aí tinha o walking tour, Aí no dia seguinte o walking tour. Porque o walking tour, na verdade, só tinha de terça a domingo, eu acho. Que segunda, quinta, terça... domingo. Isso, quinta, desculpa. Segunda, terça e quarta não tinha. Então, que bom que também a gente deu sorte dos 2 dias que a gente já tá em Auckland, que um deles realmente tinha, né? Foi bom, a gente fez uma walking tour, a moça explicou a parte de história, bastante a parte de criação, formação geológica da Nova Zelândia, que é muito novo, a parte dos primeiros confrontos ali com os maoris e com os ingleses, né, que chegaram, então não foi nada amistoso no começo, e obviamente muito parecido, a gente até comentou, né, quando ela começou a falar da história, parecia muito a história que a gente tem no Brasil, né, de confronto, porque geralmente quando a gente vai viajar para algum lugar, é sempre os conquistadores. Então os caras, beleza, a gente foi lá, a gente nasceu aqui faz 12 milhões de anos e foi tudo super bem. Essa foi a primeira vez que a gente escutou uma história um pouco ao contrário, né? Que assim, os ingleses vieram, conquistaram aqui, né? Teve embate, os maoris foram dizimados, você tem animais que já desapareceram, muito diferente do que normalmente a gente escuta quando a gente vai para a Europa, vai para a China ou para o Japão, porque é lá onde nasceram as civilizações. Sim, até uma coisa que eles comentam que a gente lembrou muito do Brasil é que eles sempre falam que nossa história, na verdade, não é tão antiga quanto, né, dos países europeus e tudo mais. E é uma coisa que a gente relaciona muito, né? Quando a gente viaja pra Europa, eles estão falando de coisas assim que, nossa, pra gente... Muito tempo atrás. E aqui as conquistas, elas começaram basicamente aos 200 anos. Então a gente até mais velho do que eles nesse ponto. É, bem legal, bem legal. E aí, o que você falou de animais sendo dizimados também, acho que aí vem a história do animal que é o símbolo, né, da Nova Zelândia. Símbolo. Que é o kiwi. Achei muito bonitinha a história que tinha exatamente acho que pelo fato de que aqui você não tinha muito
você tinha os maores, você tinha tudo mais, mas aí quando começou a ver os conquistadores, né, quando começou a ver o pessoal inglês e tudo mais, as aves, na verdade, eles não tinham muita necessidade de fugir de predadores, porque aqui realmente era só ilhazinha, então as aves evoluíram para não conseguir voar. Então os kiwis não voavam e tinha outro animal que eu nunca lembro o nome, que eles falam que é o animal grande. Parece uma ema. E que também não voava, e eles também... Como um avestruz. E eles também, na verdade, não fugiam muito, eles eram meio amigáveis, porque eles não estavam preparados para fugir, ser caçados e tudo mais. Então por isso exatamente que esse outro animal grande ele foi, na verdade, dizimado. Você imagina o tamanho do Brasil, você dizimar uma onça pintada é uma coisa. Agora aqui, que é um ovo, você dizimar uma espécie é então muito rápido, né? Então dizimaram e hoje até esse avestruz aí gigante já não existe mais, só em hotel não, só em museu. E o kiwi você acha um ou outro em locais de preservação, não vimos nenhum até então. Mas o Walking Tour foi bem legal, então ela trouxe um pouco o lado geológico também, e trouxe também a parte da cidade, como ela está evoluindo, como ela está buscando, né, como são as tradições. A gente fez alguns passeios no parque, então tem um parque aqui que é um parque inglês, que eles trouxeram mudas de todo o país, todos os lugares do mundo, né, onde tem o estátua da Rainha Vitória. Então tem muito disso, né? Óbvio que aqui o idioma principal é o inglês. E o Walking Tour foi basicamente isso, né? Foi rápido, mas foi bem instrutivo. Ela levou a gente na universidade, entramos em alguns lugares, no metrô. Uma coisa que é legal, né, que ela falou, assim, eles são muito orgulhosos do que eles estão fazendo. Então assim, nossa, a gente vai criar uma estação integrada de trem e de metrô, que vai ser aqui, a gente está investindo muito nisso. Eles são muito orgulhosos do que eles estão produzindo aqui como nação. Claro que também trazendo muita parte cultural e de turismo. Então, como o turismo é muito grande aqui, e é a principal fonte de renda, eles cuidam muito disso. Então, eles cuidam muito das vegetações, cuidam muito das criações deles, né? das culturas e dos esportes deles, né? Um pouco diferente do que a gente vê em outros lugares nesse caso. Mas a cidade eu achei muito bonita, bem arrumadinha, assim, apesar de olhando de fora toda a parte de construção e tudo que eles estão desenvolvendo lá, mas a cidade realmente eu achei muito bonitinha, a parte do cais, que tem até acho que um passeio de barco lá que a gente acabou não fazendo, porque não deu tempo. E também o tempo não estava ajudando muito, com aquelas chuvas esporádicas. Mas tudo bem arrumadinho, eu gostei bastante. Não é muito grande, de fato, né? A parte do centro. A parte do centrinho, que é onde geralmente a gente gosta de ficar, de visitar, onde tem as mais coisas. Não é muito grande, mas é aceitável. Mas é bem bonitinha. Sim. Tem várias no fim do tour, ela indicou alguns restaurantes, uma coisa que é legal falar também, né? Muitos restaurantes orientais. Verdade. Então, comida tailandesa, comida japonesa, chinesa, coreana, e assim, parecem bons restaurantes, né? Então, assim, não são aqueles uma ou duas opções. Todo lugar tem, inclusive aqui em Rotorua também, mas todo lugar tem uma opção ou duas opções de comida indiana e tal. E comida maori mesmo, que é o que a gente queria experimentar, não achou muito fácil não. Mas a gente vai achar aqui, mas a gente fala disso no próximo vídeo. E aí depois disso, então esse foi o segundo dia, basicamente foi o passeio, o Walking Tour. Experimentamos alguns lugares que queria conhecer, de cervejas, de tudo mais. E aí a gente, na verdade, se preparou para começar a nossa descida, né? Então, que a gente começou em Auckland e a nossa ideia era exatamente a gente ir um pouco mais pro meio, para essa área de Rotorua, que tem algumas coisas bem legais que a gente vai falar. A gente fez muitos passeios aqui bem interessantes. E depois a gente vai para Ilha Sul, de fato, que é a parte de Queenstown. Então a gente começou a descer e a gente decidiu fazer, na verdade, essa parte de carro, de Auckland para Rotorua, porque a gente queria fazer um passeio no meio, que era o passeio do Waitomo Caves, né? Então, você tem algumas opções de tour, de passeios em Waitomo, e uma delas, a mais conhecida, é o do Glowworm Cave, que é aquele passeio que você tem no final até a parte que você vai de bar, que você vê todos esses glowworms, né? Que são umas larvas que brilham, né? Ficam muito bonitas, na verdade, parece um céu estrelado.
Só que é um passeio de 45 minutos, né? Não é tão longo assim e você não pode tirar foto, né? Então foi legal que a gente acabou conseguindo incluir mais um outro passeio que além dessa caverna, a gente foi ainda pra caverna de Huacuri, acredito que é isso. E essa sim é um passeio já de 1h30 que você faz andando pela caverna, você chega muito perto dos glowworms mesmo. Tem menos glowworms, mas Sim. a ideia é mostrar mais a caverna e ela é bem profunda. A gente desce muito, acho que é 20 metros, né? Que ele falou? Não sei, é muito. Desce bastante, aí tem toda a caverna lá embaixo, você vai andando, tem hora que você precisa baixar, Sim. tem hora que os glowworms eles estão um pouco, são menos, né? Não é uma grande quantidade, outra. mas ele fala, apaga todas as luzes, aí que você vê que tem ali perto de você, Tá tem do seu alguns, lado. tem uns fiapinhos que eles têm ali, que são os tentáculos dele pra ele matar e coletar sua própria comida. É como se fossem umas teias, assim, eles têm várias teiazinhas, assim, que aí eles brilham e aí quando o bichinho vem, gruda na teia, que nem aranha mesmo, e eles vão lá e soltam um líquido que liquefaz ele, um ácido, aí e aí vai. eles Vai absorvem. pra dentro. Aí, mas é muito legal isso. Acho que Muito legal. o que Foi um passeio muito legal. que a gente não falou é como a gente decidiu qual passeio fazer. É verdade. Né? Porque assim, lá em São Paulo a gente estava com muita dúvida de fazia o glowworm, de comprava antes, comprava depois, que comprava, que não comprava. E quando eu vi dessas duas cavernas, a gente queria fazer essas duas, mas era muito difícil achar um que realmente fizesse só as duas cavernas. Tinha sempre duas cavernas com outra coisa. E além disso, a gente queria fazer as duas cavernas, começando em Auckland e fechando em Rotorua. Então tava bem difícil. Aí a gente não fechou nada. Aí a gente falou, bom, já temos algumas opções, vamos deixar para resolver lá. E aí nesse dia, no primeiro dia, quando a gente fez a primeira caminhada, a gente foi nesse rooftop tomar algumas cervejas. Quando a gente voltou, tinha um lugarzinho que vendia o passeio. Aí a gente foi lá, perguntou e tal, ele explicou o que dava pra fazer, a gente colocou exatamente o que a gente queria. A gente fez um custom lá, né? Tipo, exatamente o que a gente queria. E aí ele fez até um preço melhor do que se a gente tivesse comprado vindo de fora. Né? Então eu acho que assim, algumas coisas às vezes é bom comprar antes, é muito menos preocupação. Claro, dá um pouco mais de trabalho, teve que tomar algumas decisões e alguns riscos, mas no final, enfim, pelo menos 20% de valor a menos a gente pagou aqui. Sim, né? E então, foi exatamente o que a gente queria. Exatamente o que a gente queria, já cravado, com picape, exatamente tudo que a gente precisava. Nossa, então acho que assim, vale a pena pesquisar para você não vir sem saber nada. Exatamente. Que aí eles vão te empurrar. Mas a Fernanda já sabia exatamente qual era o nome das cavernas, então ela foi eu batendo sabia no quanto cara. que era o preço só de uma caverna, quanto que era o preço das duas juntas, então... Aí foi batendo, o cara foi dá, e fechou no preço que a gente queria. Choramos, discutindo no final. Choramos um descontinho de $30 no final que ele deu, então foi muito bom. Pagando dinheiro, né? Então estraga um dinheiro também. Mas voltando à caverna. Voltando então, a gente fez o passeio, e o passeio dessa segunda caverna dá pra tirar foto, o que é ótimo, então acho que juntando como das duas foi um passeio incrível, eu adorei. Fotos bem legais. Umas fotos muito legais. E aí a gente conseguiu também, a gente já fez outras lados e a gente conseguiu o drop-off aqui em Rotorua, né? Dá pra você fazer de carro e economizar um pouquinho mais. Por exemplo, o passeio, que era para ser 150 ou algo assim, não tenho certeza, mas acabou sendo 250 por conta de todo o transporte, que são quase 250 quilômetros de passagem. O porém aí é que é mão inglesa, então assim, se você estiver muito confiante que você consegue dirigir na mão inglesa, não só na estrada, como também dentro das cidades e tudo mais, porque assim, fazer a rotatória do lado ao contrário foi uma coisa que eu me peguei pensando que eu não sei se eu conseguiria fazer. Dirigir tudo bem, mas na hora que você faz a primeira curva para a direita, para a esquerda, já vai ter uma dificuldade. Fazer a rotatória, lá para onde, ver para onde vai, fazer os retornos e tudo mais, talvez você se complique um pouco. Então assim, economiza, claro, porém você precisa estar bem esperto nesse risco que você está correndo. E é o tipo de viagem, né? A gente queria um tipo de viagem mais tranquilo. Mais de ponta a ponta, sem muita preocupação. Então o que a gente menos queria era um acidente de carro. Mas então foi isso, a gente chegou em Rotorua e com vários passeios pra frente. É isso aí. Então foram esses primeiros 4 dias e bem diferente, bem muito legal. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Tchau.